arte da justiça. Meus irmãos, que aproveita-se alguém ser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo. E o projeto mais nobre sem concretização que lhe corresponda não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis, pelos quais se levantará toda uma cidade, mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, deserto, que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguramo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Então, a gente aqui tem que, trabalho, né? Trabalho em construção, movimento em construção. A gente não pode esquecer de se movimentar, né? Só desejar o bem, meio que fala assim que não é o suficiente, né? O suficiente também é ajudar para que esse bem seja alcançado de alguma maneira, né? Então, a gente tem que estar sempre em movimento. Vamos continuar então o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados pobres de espírito. Não esqueçais que um tal estado de coisa é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhe dar tempo de refletir e emendar-se sob os golpes que de tempos a tempos desfere no seu orgulho, como advertência. Entretanto, em vez de humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente, e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos, apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis que as almas dos que se foram estão de volta, para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Os poderosos da terra se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer os seus chefes. Que a caridade, a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter essa graça do Eterno. Né? A vida espiritual é muito diferente, né, do que a gente vive aqui. A gente vive meio em cima de consumos, uma coisa muito transitória, bastante passageira. Isso nos faz melhor? Não. O que nos faz melhor é que a gente constitui, né, dentro da gente, né, o que a gente consegue formar dentro de nós é o que nos faz melhor. Pelo menos sempre foi assim comigo, né? O que me fez melhor sempre foi o que eu consegui formar dentro de mim. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das
sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Por quê? Porque o planeta Terra o universo tem vários planetas com vidas diferentes, né? Não vamos se achar o bam, porque a gente tem aí uma coisa bem limitada. Se daqui do planeta Terra a gente é limitado, imagina dos outros lugares, né? Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos o instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. Quantas pessoas aí, né, nascem com dons aí e inventam coisas que fazem muito bem à sociedade em si, né? A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E o que direis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Direis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aqueles que se servem da sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Então, a partir da hora que você pega as suas coisas e usa para o mal, né, está dificultando aí. Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não duvideis, e arrastará a existência miseráveis e cheias de humilhação até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil, ao fazerem progredir a humanidade. Muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa de sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições advertindo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe deu. Então, tudo aqui é muito passageiro, né? A gente tem que aproveitar no máximo, da melhor maneira possível. Então, vamos e fazer o nosso melhor, né? O importante é sempre a gente procurar fazer o nosso melhor. Vamos agradecer mais um momento de hoje, né? Obrigada, Senhor, pelo momento de orientação. Que seja feita sempre a vossa vontade, não a nossa.